Oi, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez, tá? Continuando com mais uma aula nossa de estatística e hoje a gente vai falar sobre medidas de dispersão ou medidas de variabilidade. Tá? Então vamos começar primeiro entendendo o que é essa noção de dispersão ou variabilidade, depois a gente vai discutir algumas das medidas, que é a amplitude total, a mais simples, a gente já viu em aulas anteriores essa medida, mas a gente vai retomar aqui, e vão para dados tanto para dados agrupados sem intervalos de classe, quanto para dados agrupados com intervalo de classe. Aí depois a gente vai estudar variância e desvio padrão, que é o grande objetivo dessa aula, é aprender a calcular a variância e o desvio padrão. E por fim a gente vai ver o coeficiente de variação, que de alguma forma ele busca comparar a variabilidade, né, de dados diferentes, certo? Então vamos lá. Então vamos começar entendendo o que é a ideia de variabilidade. Para isso, considere os seguintes conjuntos aqui. Ó. Tenho três conjuntos: o conjunto X, o conjunto Y e o conjunto Z. O conjunto X tem 5 valores, todos eles o valor é 70, certo? Aqui eu estou falando mais no sentido de dados, né, do ponto de vista de conjunto matemático. Se fosse um conjunto matemático, ele teria um valor só. Então, pense num conjunto de dados coletados, tá? Os 5 dados coletados foram iguais, 70. O outro conjunto Y, os dados coletados foram 68, 69, 70, 71 e 72. Então, veja que os dados são diferentes, mas são valores todos próximos dos 70. A diferença entre um e outro ali é só de uma unidade. E o terceiro conjunto tem valores mais dispersos, olha lá, 5, 15, 50, 120 e 160. O que esses conjuntos têm de interessante? Todos eles, se você calcular a média, você vai perceber que a média é 170. O X e o Y é mais simples, olhando a gente já percebe. O Z, não, a gente precisa fazer a conta ali talvez, mas se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que a média também vai dar 70. Então, o conjunto X ele é um conjunto mais homogêneo, né? Todos os valores estão mais próximos, todos os valores são iguais nesse caso, né? Enquanto que o conjunto Y já é menos homogêneo, ou seja, ele é mais disperso, e o conjunto Z é ainda mais disperso. Então, com isso a gente consegue pensar numa noção, uma ideia do que seria dispersão ou variabilidade, que seria a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de uma tendência central. Nesse caso aqui a gente pensou como tendência central a média, certo? Então essa diversificação ao redor da média é o que a gente chama de dispersão ou variabilidade, tá? De uma variável. Beleza. Então, no X, no nosso caso, a gente diz que tem dispersão ou variabilidade nula, e o Y tem menor dispersão ou variabilidade que Z. Mesma coisa dizer que Z tem maior dispersão que Y, certo? Bom, então para tentar mensurar o quão disperso um conjunto é, a gente tem algumas unidades, algumas formas de medir isso, que são essas 4 formas aqui de uma maneira geral. A amplitude total, que seria a maneira mais simples de ter uma ideia da dispersão, a gente vai ver que ela é bem fácil de calcular, mas ela não é muito segura, vamos dizer assim. A variância e o desvio padrão, que são contas, a gente faz basicamente a mesma conta para os dois, a gente já vai ver isso, é o mais importante da nossa aula, aprender a calcular esses dois. E por fim, o coeficiente de variação, que serve para a gente comparar, né? Então, se a gente tem variáveis distintas, a gente vai poder dizer qual que tem maior variação que a outra por meio desse coeficiente de variação. Então vamos lá, começar com a amplitude total, que a gente já viu em aulas anteriores, mas a gente vai dar uma retomada. Enquanto medida de dispersão é a diferença entre maior e menor valor observado, certo? A gente já viu essa fórmula, o maior valor menos o menor valor. Então pense, por exemplo, nesse conjunto aqui, tá? Então, esse conjunto, o maior valor é 70 e o menor valor é 40. Então, a nossa amplitude total vai ser o x máximo, ou seja, o maior valor aqui, 70, menos o x mínimo, o menor valor, que nesse caso é 40. Então, nossa amplitude total é de 30 unidades, certo? E daí uma observação, quando a amplitude total é zero, isso quer dizer que nossa variável, nossa série tem dispersão nula. Por que tem dispersão nula? Isso quer dizer que o maior e o menor valor são iguais, então não tem nenhuma dispersão, tá? Isso é bem intuitivo.
Continuando, amplitude total para dados agrupados sem intervalo de classe. É a mesma coisa, a gente segue o mesmo princípio. Então, olha só essa distribuição aqui, ó. Aqui os dados estão agrupados porque a gente tem a frequência. Isso quer dizer que o valor 0 aparece 2 vezes, o valor 1 aparece 6 vezes, o valor 2 aparece 12 vezes, e assim por diante. O maior valor que a gente tem é o 4, e o menor valor é o 0. Não importa quantas vezes eles aparecem, né? O 0 aparece pelo menos uma vez e o 4 também aparece pelo menos uma vez. Então, é a mesma ideia. A nossa amplitude total vai ser o x máximo, né, o maior valor de x, no caso aqui 4, menos o x mínimo, o menor valor de x aqui, que no nosso caso é 0, então 4 menos 0, 4. Então, a mesma ideia para dados agrupados sem intervalo de classe. Quando os dados estão agrupados em intervalo de classe, a gente tem que olhar a nossa distribuição de frequência. Então, a gente já viu isso, mas vamos retomar. O que a gente olha é o limite superior da última classe menos o limite inferior da menor classe. Então, aqui um exemplo de uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe, né? Esses aqui são os intervalos. O que significa isso? Significa que isso aqui é uma pesquisa da estatura de alunos de uma determinada sala. Então, ele está dizendo que nós temos 4 alunos, né, a frequência, que tem a estatura entre 150 e 154 centímetros. 9 alunos, a estatura dele está entre 154 e 158 centímetros. E assim por diante. Então, o L maiúsculo é o limite superior das classes. O L maiúsculo máximo é o limite superior da última classe. E o L minúsculo é o limite inferior, no caso mínimo aqui, da primeira classe. Então, como que vai ficar aqui no nosso caso? Amplitude total, o limite superior da última classe, no caso 174, menos o limite inferior da primeira classe, 150. Então, 174 menos 150, 24 centímetros, nesse caso aqui, tá? Essa é a amplitude total desta distribuição. Então, uma observação aqui é que quando os dados estão agrupados em intervalos de classe, a gente considera a amplitude amostral como sendo a amplitude total. A gente viu em aulas anteriores que para distribuição de frequência com intervalos de classe, de uma maneira geral, a amplitude total, né, que é essa daqui que a gente viu, é diferente da amplitude amostral. No caso anterior, que não tinha intervalos de classe, a amplitude total e a amplitude amostral são a mesma coisa, tá? Só uma observação. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então, algumas observações com relação à amplitude total. Ela só leva em conta 2 valores, né? O valor máximo e o valor mínimo, certo? Então, ela desconsidera os valores intermediários. Então, ela não é uma boa forma de medir a variabilidade. Às vezes, os valores estão muito próximos, mas você tem um só que dispersa demais, que é o maior ou o menor. Então, ele vai dizer que você, pela amplitude total, que você tem uma grande dispersão, mas isso não quer dizer que os valores estão dispersos, pode ser que os outros estejam todos muito próximos. Então, ela não é uma boa medida de dispersão, né? Ela é uma indicação só, certo? E a gente usa quando quer determinar a amplitude da temperatura no controle de qualidade ou cálculo rápido, e quando a compreensão popular é mais importante do que a exatidão e a estabilidade. Então, essas são as situações que a gente usa a amplitude total, tá? De uma maneira geral, quando a gente quer mensurar a mesma variabilidade de um conjunto, a gente utiliza a variância e o desvio padrão, certo? Então, vamos entender o que são essas medidas e qual a diferença entre elas, tá? Então, a variância que a gente denota aqui pela letra S ao quadrado e o desvio padrão a gente denota pela letra S. Não é à toa, né? A variância é o quadrado do desvio padrão. Então, a variância, ela é um pouco mais simples de calcular. O que ela faz? Ó, se você olhar isso daqui, ó, esse aqui são os desvios, certo? Os DIs que apareceram em aulas anteriores. O quanto que cada uma das variáveis, a diferença, né, de cada uma das variáveis em relação à média. Então, você pega todas essas diferenças, a gente já viu que a soma delas dá sempre zero. Então, o que a gente faz? A gente eleva ao quadrado para garantir que não vai dar sempre zero, a gente potencializa isso e depois soma todas elas e divide pela quantidade que a gente tem. Essa é uma forma de medir a variabilidade, tá? Então, essa é a variância e o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada, né, da mesma fórmula. Beleza?
A variância é mais fácil de calcular, porque não tem uma raiz, certo? Por isso ela é melhor de computá-la. Porém, o desvio padrão é o que dá uma ideia melhor, uma compreensão melhor da variação. Então, essa daqui, no geral, é a mais importante para a gente, tá? A gente vai calcular ela. Por que a gente não fica calculando os dois de uma maneira geral? Calcula uma, você calcula a outra, porque é só tirar a raiz quadrada ou elevar ao quadrado, tá bom? E a gente tem uma fórmula alternativa para o cálculo do desvio padrão em especial, que é a que a gente vai utilizar mais. Então, todas as contas que a gente vai fazer aqui nessa aula vão se basear nesta fórmula e numa variação dela. Esta fórmula aqui a gente utiliza quando os dados não estão agrupados. Quando os dados estão agrupados, seja sem ou com intervalos de classe, a gente vai utilizar uma outra fórmula que leva em consideração a frequência, mas é a mesma ideia. Tá? Então, a gente vai ver os exemplos aqui. Então, vamos lá. Antes, aliás, desculpa, nós vamos ver algumas propriedades. Eu não vou chegar a detalhar em termos de conta, mas eu vou explicar essas propriedades aqui. São propriedades semelhantes às propriedades da média que a gente viu na aula anterior. Então, a primeira propriedade, se a gente somar ou subtrair uma constante de todos os valores, né, da variável, o desvio padrão não se altera. Mesma coisa a variância. Tá? Por que isso? Imagina o seguinte, você tem as variáveis ali, né? Que nem a gente tinha lá, 68, 69, 70, 71, 72. Eu vou somar o mesmo valor a todas elas. O que vai fazer? Só vai pegar meus valores e deslocar um pouco para a direita ou para a esquerda, né? Se você está somando um valor positivo ou negativo. Só que eles não vão ficar mais dispersos. Se eles estão diferindo de uma unidade entre todos eles, você soma 10, eles vão continuar diferindo uma unidade. Pega, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou escrever aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Eles estão aqui entre um e outro de uma unidade. Então, eles têm essa variação, vamos dizer assim. Se eu somar 10 unidades, como é que vai ficar? 11, 12, 13, 14 e 15. Concorda comigo que eles não estão mais dispersos? Eles continuam ali com a mesma diferença entre eles. Só que são valores maiores. Só mudou isso. Então não vai mudar o desvio padrão, certo? Nem a variância. É isso que diz essa propriedade aqui. Se você somar ou subtrair o mesmo valor para todos os dados, continua igual, tá? Já o segundo aqui, não. Se a gente multiplicar todos os valores por uma variável, por uma constante, o desvio padrão também fica multiplicado por essa constante aqui. Então, pensa no seguinte, ó. Os mesmos valores, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dobrar todos eles agora. Então, vai ficar 2, 4, 6, 8, 10. Viu que eles ficaram mais dispersos, né? Aqui era uma unidade entre eles, agora são 2 unidades entre eles. Então, dobrou essa dispersão. Então, essa é a ideia, tá? Se você multiplica todos os valores pela mesma constante, a sua variabilidade também vai ser multiplicada por esse valor. Acho que deu para pegar uma ideia, mesmo que eu não tenha demonstrado aqui essas expressões por meio das fórmulas anteriores. Então, agora sim, vamos aos nossos exemplos. Primeiro com dados não agrupados, depois a gente vai fazer com dados agrupados com e sem intervalos de classe, tá? Então, dados não agrupados. Então, aqui está um conjunto, os dados não estão agrupados, foi dados os valores aqui direto, 40, 45, 48, 52, 54, 62 e 70. Então, para calcular o desvio padrão, a gente, não é que a gente deve, né? Aqui está escrito deve, mas a gente pode utilizar essa tabela que vai nos ajudar bastante. Então, aqui estão todos os valores, ó, os xis, tá? Então tá aqui, ó, 40, 45, 48 e assim por diante. Coloquei todos os valores e eu fiz uma coluna com os mesmos valores ao quadrado. Então 40 ao quadrado é 1.600, 45 ao quadrado é 2.025, 48 ao quadrado é 2.304 e assim por diante. Por que a gente faz a tabela? Porque pela fórmula a gente precisa das somatórias do xi ao quadrado, por isso que eu fiz o xi ao quadrado aqui, ó, porque eu preciso desta somatória de todos os valores. E eu preciso da somatória dos xis. A somatória dos xis está aqui. É muito importante que a gente atente com relação a esta fórmula aqui, ó, porque ela tem uma diferença de ordem, são coisas diferentes. Aqui eu primeiro elevo cada um dos xis ao quadrado, depois eu somo todos eles e depois eu divido por n. Tá? Aqui eu primeiro somo todos os xis, depois eu divido por n e depois
esse resultado eu elevo ao quadrado. Então tem uma diferença de ordem, então são coisas diferentes. O que é o nosso n? O n é a quantidade de valores que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 aqui também. Então, no nosso caso aqui, n é igual a 7. Então vamos calcular aqui o desvio padrão, né? Que eu estou calculando o desvio padrão, não a variância, utilizando essa fórmula. Então como é que vai ficar? S é igual raiz somatória do xi ao quadrado. Então, xi ao quadrado está aqui. A somatória é esse valor. Então, 20.293. Divide por n, que é 7. Tá? Menos, abre parênteses. Agora a gente pega a somatória do xi. O xi está aqui, a somatória está aqui. 371. Divide por 7 e depois eleva ao quadrado, sacou? Aqui os valores já estão elevados ao quadrado e depois a gente divide por 7. Aqui a gente soma tudo, divide por 7 e por último a gente eleva ao quadrado. Esses valores vão dar diferentes, tá? Eles vão dar igual se não tiver dispersão, se for todos os valores iguais aqui. Aí vai dar igual, tá? Se eles forem diferentes, aqui já vai dar uma pequena diferença. Então, continuando. Raiz quadrada, fazendo essa divisão aqui, ó. Depois vocês conferem aí, mas pelas contas que eu tenho é 2.899. Aqui primeiro você faz a divisão e depois eleva ao quadrado. Isso é para dar 2.809. Então confere aí as contas para ver se você fez certinho, para ver se você entendeu também. Beleza? Aí você faz a diferença. Aqui a diferença vai dar 90. Raiz de 90, aproximadamente aqui 9,49, tá? Então, esse é o nosso desvio padrão dessa variável aqui. Bom, agora vamos para dados agrupados, certo? Então, é a mesma lógica, como eu falei, só que a gente tem que levar em conta a frequência. Então, pode ver que aparece aqui, ó, um FI. Por quê? Porque o valor xi ele vai aparecer várias vezes, né? Então você tem que levar em conta a quantidade de vezes que ele aparece, por isso que a gente multiplica. Então é só isso que muda na forma. Aqui já na versão alternativa, né? Que é a forma que eu falei que a gente utilizaria mais. Então vamos lá. E daí uma observação aqui, né? Que o nosso n é a somatória da frequência, certo? Que é a quantidade de dados que a gente tem. Então a gente constrói a seguinte tabela, veja que é uma tabela mais ampla. Normalmente o que é dado para a gente são as duas primeiras colunas, né? O xi são os valores aqui da nossa variável que ela pode assumir, caso ela pode assumir esses valores aqui nesse caso, 0, 1, 2, 3 e 4, são 5 valores distintos, e aqui a frequência. Então o valor 0 se repete 2 vezes, o valor 1 se repete 6 vezes, o valor 2 se repete 12 vezes, e assim por diante. A gente já tem a somatória do FI aqui embaixo, ó, esse aqui é o nosso N, então N é igual a 30 nesse caso. O que a gente precisa? Eu preciso disso daqui, ó, FIXI ao quadrado e FIXI. O FIXI é só multiplicar os dois, ó. Ele apareceu aqui, ó, nessa tabela. Tá? Então é só pegar os valores e multiplicar. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 3, 12. Soma tudo. Nesse caso dá 63. Para construir o fxi ao quadrado, é mais prático construir primeiro o xi ao quadrado, né? Aqui eu estou pensando como que a gente faz já na situação de Excel. Então, xi ao quadrado é só pegar esses valores aqui, ó, e elevar ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Não precisa da somatória. Veja que não aparece somatória de xi ao quadrado aqui, ó. Então você não precisa somar. Eu vou precisar desta somatória aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer o FIXI ao quadrado. É só pegar o FI e multiplicar por xi ao quadrado. 2 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 12 vezes 4, 48. 7 vezes 9, 63. E 3 vezes 16, 48. Soma tudo aqui, chegou no 165. Então agora a gente pode calcular o desvio padrão utilizando essa tabela. A gente faz isso aqui para facilitar, né? Então vamos calcular aqui, ó, desvio padrão. Abre a raiz, a somatória do FIX ao quadrado. Então o FIX ao quadrado está aqui, ó. A somatória é 165. Então 165 divide pelo N,
que a gente já viu que é 30, tá aqui, ó. Menos, agora abre o parênteses, somatória do FIXI. FIXI está aqui, a somatória é 63. Então, 63 divididos por 30 e depois eleva ao quadrado. Vamos ver o que vai dar aqui. Então, abre a raiz, 165 divididos por 30 é 5,5, menos, aqui, de novo, primeiro divide 63 por 30 e depois eleva ao quadrado. Então, isso aqui deu 4,41, tá? Faz a diferença, nesse caso aqui, 1,09, por fim, tira a raiz, 1,044. Então, esse aqui é o nosso desvio padrão, certo? É uma maneira de medir o quanto que ele está variando, né, os valores entre si. Quão disperso eles estão. Bom, o coeficiente de variação agora. Só um detalhe, tá? Se você tivesse dados agrupados com intervalo de classe, eu vou até voltar aqui, ó, que eles não estão em intervalos de classe, mas a conta é exatamente a mesma. Por quê? Porque você vai levar em conta o XI. Então, você até vai ter os intervalos aqui, tá? Mas mesmo que você tenha os intervalos, o que importa para você é só o XI e a frequência, tá? Então, a ideia, a lógica é exatamente a mesma. Então, se você, por isso que aqui não está falando se está agrupados com ou sem intervalos de classe. Dados agrupados, a maneira de calcular é exatamente a mesma, tá? Você usa essa fórmula aqui e você precisa construir essa parte aqui da tabela, tá? A diferença é que você vai ter aqui antes as classes e tal, mas você precisa daí do XI e do FI, só isso. A gente já viu em aulas anteriores como que você calcula o XI quando você tem uma tabela com intervalos de classe. Beleza, agora sim, o coeficiente de variação. Então, o que é o coeficiente de variação? É uma maneira de mensurar, né, para eu poder comparar dois conjuntos diferentes, né, variáveis diferentes, qual que tem maior ou menor variação. Então, tem esta fórmula aqui, ó, coeficiente de variação é desvio padrão divididos por média. Aí uma observação que eu gostaria de fazer. Algumas literaturas multiplicam isso aqui por 100. Tá? Aqui eu não vou multiplicar por uma questão de coerência. A gente viu em outras aulas também a diferença de coeficiente para taxa. Então, o coeficiente ele não tem uma multiplicação. O que tem a multiplicação por uma potência de 10 é uma taxa. Então, se eu multiplicasse por 100, seria uma taxa de variação, tá? Mas não faz diferença. Por quê? Porque isso aqui a gente calcula apenas para comparar. Então, se eu multiplicar por 100 ou não, eu vou conseguir fazer a mesma comparação, desde que eu mantenha a coerência, né? Ou eu multiplico os dois ou mais por 100, ou não multiplico nenhum. Aqui eu vou fazer sem multiplicar nenhum por 100, tá? No final das contas, não vai fazer diferença para a gente. Então, acho que eu comentei aqui, né? Para que serve? Vamos ver um exemplo. Então, para o mesmo grupo de pessoas, coletamos dados referentes a duas variáveis, estatura e peso, certo? Então, são duas variáveis. O que eu quero fazer é comparar qual que tem maior variabilidade, se é a estatura ou se é o peso. Então, já foi dado aqui direto, nesse exemplo, a média e o desvio padrão. A gente já viu em aulas anteriores como calcula a média e a gente acabou de ver como calcula o desvio padrão. Se não for dado, a gente precisa calcular. Mas depois que calcula, a gente já tem os dados aqui, certo? Então, é com base nisso que eu vou fazer o cálculo do coeficiente de variação, tá? Então, olha só. Vou calcular o coeficiente de variação tanto para a estatura quanto para o peso. Então, primeiro, o coeficiente de variação da estatura. Então, o que é o coeficiente de variação da estatura? É o desvio padrão da estatura, eu vou chamar de SE, dividido pela média da estatura, que eu também vou chamar aqui, colocar o subíndice E. Então, X barra E. O desvio padrão da estatura é 5 e a média é 175. Cuidado para não trocar, né? Se você trocar, na hora que for comparar, vai sair ao contrário também. Então, calculando isso daqui, e é bom colocar bastante casas decimais, porque às vezes a diferença aparece lá na terceira, quarta casa decimal, fica 0,0218.
0,857. Eu vou trabalhar aqui com 5 casas decimais. Até por isso que algumas pessoas preferem multiplicar por 100, né? Porque daí fica um número mais fácil de enxergar, digamos assim. E o coeficiente de variação do peso é o desvio padrão do peso divididos pela média do peso. Desvio padrão do peso é 2 e a média do peso é 68. Então, 2 dividido por 68 vai dar 0,02941. Tá? Então, olha aqui, ó, as duas primeiras casas depois da vírgula deram iguais. A diferença só apareceu na terceira casa decimal, certo? Então, o coeficiente de variação do peso é maior que o coeficiente de variação da estatura. Isso quer dizer o quê? Que o peso tem maior variabilidade que a estatura, nesse caso aqui, né? Nessa pesquisa destas pessoas. Beleza? Acho que deu para... O importante aqui, que é o que a gente queria nessa aula, aprender a calcular variância e desvio padrão, e o coeficiente de variação, como que a gente utiliza para comparar, né, variáveis diferentes, qual que tem maior variabilidade, ou seja, qual que está mais disperso que o outro. Então esse era o grande objetivo dessa aula, acho que a gente conseguiu. Então é isso aí. Obrigado, valeu.